Assistiram lá, pessoal? Assistindo. E aí, o que vocês acharam? Achei top, mas é um desafio assim, todo mundo junto, né? Que coisa nova, vamos aprender junto, né? Eu achei bacana o que eles falaram, a proposta deles, né? Controlador lá de temperatura. É exatamente o que a gente está vendo, né? Está exatamente no ponto em que nós estamos aí dos controladores. Uau, filho. Boa noite, tá bom? Boa noite. Deixa eu te falar, eu só não entendi, eu cheguei atrasado lá. Isso é competição entre os campos? Sim, vai ser, parece que Minas, Goiás e tava o pessoal do Sul lá, né? Eu sei que a Regional São Paulo não vai participar desse. Entendi, mas aí nós vamos montar uma proposta conjunta aqui para meter o pé nessa galera e vamos ver o que vai ser. Pois é, isso mesmo. A ideia é essa. Nós não aceita menos que o ouro, não, João. Com certeza, pode não, hein? Só que agora deixa eu te falar um negócio que eu fiquei na dúvida ali, porque ele faz ali, pelo que eu entendi, ele faz um PWM ali, né, que é relé de estado sólido ali, para controlar a resistência. Você não consegue deixar na temperatura certinha, você não tem um PWM, não. Aí, beleza, a gente vai definir lá a curva, mas será que não é um diferencial a gente também já pensar num controle mais robusto ali dessa resistência ali no final? Não porque, sei lá, eu fiquei pensando nisso daí, como é que eles fazem lá, porque isso eu levei pelo básico do que ele colocou lá no kit, sabe? Que é uma resistência só, um relé de estado sólido lá, e eu fiquei pensando como é que ele faz esse controle ali da resistência mesmo, sabe? É porque é o seguinte, é um PWM mesmo que ele está fazendo, né? Porque como ele está fazendo, é um controle liga-desliga, então ele já falou o que ele está fazendo. É um liga e desliga mesmo. Igual lá no início de controle, nós começamos a ver sobre isso. Sim. Então, é um sistema liga e desliga. Tem um esterese, então a gente tem que conhecer esse esterese do equipamento que você está controlando. O esterese é o seguinte, na hora que eu tiro energia, ele ainda demora um tempo para começar a cair a temperatura. Ele não... Então, o que acontece quando a gente vai fazer esse tipo de controle? Eu tenho que saber qual que é a esterese dele, porque na hora que eu tiro, ele ainda sobe um pouquinho a temperatura para depois começar a cair. Ele estanca aquela temperatura e cai de uma vez. Entendeu? Então, é tipo um chuveiro. Quando cai energia, a água cai imediatamente, né? Então, esfria a resistência, aí você sente água fria. Então, a esterese é isso. É a percepção da mudança de chave. Aí eu tenho que saber aquele processo para eu fazer. Eu preciso, a ideia do erro é menor, então eu preciso de um controle integral. E tem que ser rápido o retorno, que ele falou, né? Então, eu preciso do controle derivativo. Para eu ter uma velocidade da resposta e fazer o controle do erro. Só que aí eu tenho um problema do sobressinal, que não é interessante. Então, isso tudo eu tenho que controlar. Entendeu? Porque o sobressinal pode fazer a temperatura ir lá em cima e até ela estabilizar, ou seja, no transitório ser muito ruim o meu controle. Então, eu vou ter que pensar num controle para esse sistema. Na verdade, o processo ali, o principal ponto é você pegar o sistema, pegar a função de transferência dele, mudar o lugar das raízes para você ter um controle ótimo. Na verdade, é otimizar o seu ponto de controle. Entendi. Entendeu? É basicamente isso que ele quer que faça. Vai separar aulas para discutir isso ou como é que vai ser a logística nossa aí pensando? Não, vou continuar a aula com vocês. Vou esperar eles mandarem
Oi. Não, sim, hoje nós vamos continuar, né? Hoje não tem nada para fazer mesmo, não. Até que o tempo dia, mês, julho ainda, sei lá o que é. Pois é. Amanhã eu tenho uma reunião em 7 com a coordenação, com a Eveline, que ela vai passar os detalhes. Teve uma ontem, mas eu estava em outra instituição, não deu para eu participar. Mas aí ela vai repetir. Não é tão privilegiada do nosso projeto, não, né? Oi? Você está em outra instituição aí, mas é fora do grupo, né? Não vai passar informação privilegiada do projeto. Não, é fora do grupo, não é que Ah, não. tá. Aí ela marcou essa reunião amanhã, entendeu? Então, aí eu já passo para vocês, mando no grupo, ou o próprio Sérgio, já conversa com vocês amanhã. Boa. Oh, falando nisso, eu não tô nesse grupo que vocês estão, não. Eu não tem como você colocar lá? Deixa eu pegar aqui, eu vou pôr aqui no chat o... Tem um grupo do WhatsApp aí. Que eu não tô nele, não. Ele ia falar que é para dar sangue e coração nisso aí, para nós ganhar e trazer o ouro aqui para Santa Agora. Com certeza, também acho, tem que fazer mesmo. Na verdade, o sistema é simples, então a gente tem que buscar o diferencial para esse controle. Isso, por isso que é isso mesmo que eu pensei. E por isso eu estava falando, sei lá, tipo, talvez fosse na parte de que daria problema ali no controlar a resistência, né? Porque mesmo se ele tiver ali a função tudo bonitinha ali, sabe? O problema é esse negócio na prática, como é que vai funcionar? Porque uma resistência com um relé ali fechou, entendeu? Eles deve estar com umas zigue-zague esquisitas lá, entendeu? Na verdade, ele vai ter que passar para a gente os detalhes, né, do projeto, o que ele tem, para a gente conseguir pegar as informações e montar o projeto. Então, precisa das informações, né? Aí vamos ver o que eles vão passar. Mas vamos lá, na hora que eu souber aí, compartilho com vocês. Aí vocês querendo participar, a gente desenvolve isso. Mas eu acho que vale a pena, porque fazer isso, pessoal, né, quando você faz um projeto desse tipo, é muito bacana. Você aprende muito, né, porque o negócio dá trabalho, né, principalmente você fazer a simulação, fazer um relatório bacana. Isso, né? Então, e o como já está relatório acostumado. também. Eu acho que o diferencial também vai cair no relatório. Ainda mais que é uma empresa, né, Alfred? Então montar um negócio bacana, montar qualquer resposta, como que está sendo a resposta, como que está sendo o controle, então fazer todo o processo de simulação mesmo. Não, nós vamos meter o pé nesse trem aí que o povo lá do sul vai nem entender o que aconteceu. É isso mesmo. Então tá ótimo. Tem recreio hoje? Não, recreio. Não dá tempo de recreio, não. Vocês não ficaram lá o tempo todo, né? Vocês pararam, comeram alguma coisa, não foi? Não, tá Eu vi o pessoal na cantina, hein? Focado lá. Já são 9 horas, a gente parar, acabou. Hein? Podemos continuar? Vocês querem parar? Uau. Ô, Alson, se você quiser fazer um intervalo reduzido aí, para você tranquilo, né? Você que sabe. Tá, vamos ver aqui o que a gente caminha aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Beleza. Então, qual que é o processo? Eu falei tudo com vocês que o nosso objetivo é alcançar um controlador. Ou seja, a gente determinar, sendo que a planta a gente não consegue mexer nela. Então, qual que é a ideia? Né? Eu preciso de ter algumas informações, eu preciso de saber qual que é o meu controlador, então eu vou ter que seguir alguns procedimentos. Por exemplo, determinar a localização desejada dos polos de malha fechada dominante. Então, eu tenho que determinar aonde que esses polos
aonde que esses polos estão, né? Então, eu tenho que fazer o desenho do gráfico, que é mais fácil de eu enxergar, tá? Então, eu tenho que determinar qual que é a contribuição dos ângulos naquele ponto que eu desejo. Dentro daquele ponto, quando lá atrás a gente estava vendo, eu até falei com vocês, pessoal, quando a gente pega um ponto aqui, eu tenho raízes e polos, eu calculo o ângulo até esse ponto e vejo qual que é o ângulo que eu vou ter. Aí o que acontece? Com esse ângulo, eu sei o que eu quero. Eu vou ver qual que é a contribuição angular de cada um. Vocês se lembram que eu até mostrei para vocês, a condição do ângulo é o ângulo dos polos menos o ângulo das raízes, dos zeros. Isso tem que dar 180 ou aqueles múltiplos de 180. Se não der, eu vou ter que... Aí o meu compensador vai ter que satisfazer os dois critérios no lugar das raízes, que é o critério do módulo e o critério do ângulo. É essa a ideia. Então, quando eu vou fazer o meu controlador, tá? Tanto de avanço de fase, o meu controlador proporcional, eu tenho que chegar nessas especificações, só voltar aqui, nessas especificações do ângulo em que eu vou ter a contribuição. Tá? Então, por exemplo, essa aqui, uma expressão padrão do controlador. Né? Eu tenho tanto a parte derivativa quanto a parte integral. Então, eu tenho sempre as duas partes aqui, eu vou ter um controlador, uma parte proporcional. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir os meus parâmetros aqui. Ok? Isso aqui, eu tenho a diferença angular, não é isso? O ângulo de cima menos o ângulo de baixo. Então, eu tenho as contribuições. Eu quero... Então, vamos aqui, ó. Eu quero pegar esse sistema, um sistema mais prático. Tá? O que acontece? Esse sistema, aqui, ó, um sistema realimentado. Eu tenho uma planta aqui, tá? Uma expressão de segundo grau, tá? De segunda ordem. Eu tenho o gráfico do lugar das raízes aqui, então eu tenho os polos marcados aqui, ok? Beleza. Então eu tenho a minha função de transferência e achei os meus polos. Tá aqui estão aqui os polos marcados. Tá? O que acontece? O polo da malha fechada que nós achamos aqui, esse sistema, ele é estável ou instável? Estável. Por quê? Os polos estão todos no semiplano esquerdo? Exatamente. Estão todos no semiplano esquerdo, então o sistema estável aqui. Tá? Então, eu tenho uma estabilidade. Tá? Aqui, malha aberta, né? Os polos de malha aberta, os polos de malha fechada. Tá? Beleza. Então, o que acontece? O coeficiente de amortecimento dos polos em malha fechada está aqui. Ó, vocês lembram dessas expressões? Nós vimos isso lá atrás. A frequência natural não amortecida é só tirar a raiz quadrada. Então, eu tenho essa relação. Tá? Então, aqui, ó, se eu pegar essa expressão aqui, eu tenho exatamente, encontro esses valores. Tá?
O que acontece? O coeficiente de amortecimento é muito pequeno. Se é muito pequeno, não está tendo um amortecimento. Então, o que acontece? O sinal vai dar uma subida e vai tender à estabilidade, porque ela é estável. O que eu quero, então? Na hora que eu lançar agora o meu controlador, o que eu quero? Eu quero que o meu coeficiente de amortecimento passe para meio e eu quero que a minha frequência natural aqui, ó, não amortecida, seja de 3 radianos por segundo. Ela tem que sair aqui, ó, de 3,1623 radianos por segundo para 3 radianos por segundo. Aí, o que eu tenho que fazer? Aí, agora, eu tenho que achar a localização. Na hora que eu pego esses valores, substituo nessa expressão, eu acho essa equação e acho esses polos. Esses polos aqui são os polos que eu desejo ter. Então, é o que eu busco. Então, vocês entenderam? Eu te dei o processo, eu te dei qual que é o sistema e te falei o que eu quero dele. O que você deseja que o compensador faça. Então, eu vou projetar um compensador que, na hora que eu utilizar ele aqui, ele vai me forçar essa resposta. Beleza até aí? Vamos lá. Tá? O que acontece? Você vai ter que traçar, tá? O gráfico, tá? A gente vai usar o compensador, igual eu falei com vocês, que a gente não tem como fazer alteração direto na planta. Eu estou usando um compensador com essa função de transferência, essa opção. Então, vou ter que achar cada um desses termos. Aí, o que eu vou fazer agora? Então, eu numerei os passos aqui para vocês. Eu vou ter que pegar o polo aonde eu desejo e achar a contribuição naquele polo. Na hora que eu pegar esse ponto aqui, eu vou ver qual que é a contribuição dos... quais são as contribuições que eu estou tendo dos outros polos e raízes para esse ponto. É isso que eu vou ter que achar. Então, o que acontece? Aqui, ó. Cadê onde é que eu marquei? Aqui, ó. O ângulo φ necessário a ser acrescentado para que a soma total dos ângulos seja... Essa expressão que eu coloquei aqui é exatamente aquele critério que eu passei para vocês do ângulo para o lugar das raízes. Da onde que a gente fez lá atrás, o lugar das raízes ele tem que obedecer tanto o ângulo quanto o módulo, tá? Então, o meu compensador por avanço de fase deve contribuir com esse ângulo alfa, tá? Então, o que acontece? Eu acho, tá aqui o ângulo, tá? Aqui, ó, o ângulo entre o polo na origem e o polo de malha fechada dominante. Então, quero que esse polo de malha fechada aqui, ó, esse polo seja os dominantes. Obviamente, eles trabalham tanto esse quanto o seu conjugado, tá? Então, eu tenho um polo no 1, e no menos 1 e no 0. Tá aqui, ó. No menos 1 e no 0. Aí, o que acontece? Eu peguei o ponto, eu vou ter que achar a contribuição que esses dois aqui estão fazendo, ou seja, qual que é esse ângulo e qual que é esse ângulo para cada um deles. Opa. Então, tá aqui. Então, ele já fez isso.
Estão aqui os ângulos. Então, eu preciso de um diferencial de quanto de ângulo? Menos 40, 894. Então, é a deficiência do compensador. O compensador vai ter que me fornecer esse ângulo aqui para eu suprir essa minha necessidade. Ok? Nós vamos usar dois métodos. Esse método aqui, ele é mais exaustivo, mas dá um valor mais preciso, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais chato do que o outro. O outro ele faz algumas aproximações e chega no resultado. Aí vai depender da sua avaliação de como que vai ser, o que vai ser melhor aí de ser feito. Então vamos lá. Então, nós queremos o maior valor possível para alfa. E que alfa está aqui, ó. Tá? O maior valor possível, tá? Aí o seguinte, você vai pegar o polo que você deseja, que é esse aqui, tá? Então, coloquei bem passo a passo, traçar uma reta horizontal passando pelo ponto, ou seja, o polo que você deseja. Então, essa semi-reta aqui, ó, PA. Traçar uma reta conectando o ponto P à origem. Então, conectou a origem aqui. Beleza. Traçar a bissetriz do ângulo PA. Então, eu tenho PA e aqui PO. Eu tenho que saber qual que é esse ângulo aqui e traçar a bissetriz desse ângulo. Ok? Então, vou traçar a bissetriz desse ângulo. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Ok? Esse ângulo aqui em cima, pessoal, como é que você mede ele? É o mesmo valor do que desse ângulo que vai estar aqui embaixo. Então, esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo que está aqui. Então, você mede esse ângulo aqui, calcula, obviamente, e acha esse aqui. Divide por 2 o ângulo, você sabe qual que é o ângulo que você vai encontrar de cada um dos lados. Feito isso, tá? Você vai PC e PD, observe que elas têm o mesmo valor de ângulo dos dois lados aqui, é metade do ângulo φ, que é o ângulo desejado, tá? Com a bissetriz aqui. Então, beleza. As interseções de PC e PD com o eixo negativo fornecem as localizações necessárias para o polo e o zero da rede de avanço. Então, eu achei o polo e o zero. Está aqui os valores que eu preciso. Da rede de avanço tem esse, a rede de atraso vai ser o contrário. É a única coisa que vai mudar. Tá? Aí, o que acontece? Tem que se achar agora que ó, o compensador fará com que o ponto P seja um ponto de compensação do sistema sobre o lugar das raízes. Ok? Esse aqui, ó, é os valores que você quer. Olha só. Esse valor aqui é o valor dos polos. Observe, gente, que o valor que você quer é sempre conjugado. É sempre mais ou menos o J. Só que o ângulo vai ser o mesmo. Então, tá aqui o ângulo. Então, repetir tudo que eu fiz aqui. Tá? Aí, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Se for necessário forçar o lugar das raízes passar pelo polo da malha fechada, o compensador deve contribuir. Esse ângulo, qual que é esse ângulo? É exatamente aquele ângulo que eu falei com vocês,
Nós achamos o ponto desejado. Como que eu achei o ponto desejado? Através das condições pré-estabelecidas no início do problema, achei o ponto desejado. Através desse ponto desejado, eu achei qual que é o ângulo que eu vou ter que fazer a contribuição. Com esse ângulo agora, eu com o ponto, achei o polo e o zero, para que esse ponto aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos que estão aqui, é exatamente aquele 40 dividido por 2. Então, eu vou ter exatamente os valores dos ângulos, que, ó, que é isso aqui, ó, é o φ sobre 2. Então, é o valor desse ângulo. Aí você tem esses valores. Esse valor é menos 1 sobre t. Não é um zero. O zero é exatamente o que está no quê? No numerador. E o polo? No denominador. A raiz, esse polo vale quanto? Menos 1 sobre αt. Então, você achou quanto vale menos 1 sobre αt? E aqui é menos 1 sobre t. Então, tá aqui, ó, os dois casos. Então, substituindo os valores, você acha quanto que vale seu polo e seu zero. Considerando o quê? O ângulo que você deseja ter aqui, ó. Se eu tenho o ângulo que eu desejo aqui, eu consigo achar. Então, essa é bem geométrica, essa análise aqui. Tá? É uma análise bem geométrica. O que acontece? Eu tenho a expressão do meu controlador. Agora, eu tenho um ganho proporcional aqui. Para esse compensador, o alfa é esse valor aqui. Ó, quanto que vale o alfa? Se você tem o t aqui em cima, você achou alfa. Então, fica até fácil. Ou seja, é a diferença entre essas duas raízes aqui, né? Ok, pessoal? Para eu achar o KC, o que eu vou fazer? Usar a condição do módulo. A condição do módulo é que, na hora que eu pegar essa, quando eu pegar, qual que é a condição do módulo? Que o ganho em malha aberta, o módulo do ganho em malha aberta, seja igual a 1. Está exatamente aqui, ó. O ganho em malha aberta, G de C, que é do controlador, vezes o G. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí está aqui. Está aqui quanto que vale o KC. Aí você achou quanto que vale o KC. Achou o valor de KC, você tem o valor do controlador. O controlador, o que ele faz? O que ele faz aqui? Esse controlador, então, na hora que eu substituir no lugar das raízes aqui, em série com o meu sistema, ele vai me dar o resultado desejado. E olha que bacana. Na hora que eu acrescentei o zero, a curva agora do lugar das raízes mudou o meu lugar das raízes. Aí eu tenho a minha função de transferência em malha de malha fechada. Aqui, ó, eu coloquei para vocês. Coloquei para vocês, né? Vocês viram, né, o erro estático de velocidade, vocês viram
isso lá com o Sérgio. É só calcular o limite quando o S está tendendo para zero das funções de malha aberta. Esse S aqui quer dizer que é a derivada, né? Se eu fosse pegar isso aqui, é como se eu estivesse pegando essa expressão e derivando ela em função do tempo, mas não vamos entrar em detalhe, não. É só pegar e fazer o S tender a zero, calcular esse limite aqui. Então, esse limite como resposta, 5,139. Perfeito? Perfeito, não? Esse daí tá meio bruto, hein, professor? Você tá doido? Que isso, gente? Essa é a parte mais fácil. Trem das espadas. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui o que eu queria planejar com vocês. Vamos lá. Aí eu vou mostrar para vocês aí aqui um outro exemplo. Aqui, pessoal, é porque a gente ia fazer uma atividade, mas como o cara lá falou demais, eu vou preferir já dar sequência. Aí eu mostro para vocês algumas simulações aqui. E aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Na verdade, é repetir esse problema agora com outros parâmetros, tá bom? Agora, um outro jeito da gente fazer, tá? Um outro jeito da gente fazer aí para tentar fazer um negócio mais simples ainda. O que acontece? Aquele é o método 1, é um método que vai te dar uma precisão maior. E agora a gente vai para o método 2. Tá? O que acontece? Quando você pega aqui, ó, você tem esse polo aqui, ele não apresentava no 1,5. Quando você olhasse aqui, ó, tá aqui, ó, o polo que você queria, ele não tinha a parte real em 1,5. Tá aqui. O que vai acontecer? Eu vou forçar minha bissetriz aqui. Então, vou colocar minha bissetriz aonde? Vou colocar ela aqui, vou colocar o ponto na origem para lá, e esse ponto e um polo no 3. Para exatamente cair no... Aí, o que eu vou fazer? Como aqui eu tinha um polo de malha aberta, uma raiz de malha aberta aqui, desculpa, um polo de malha aberta exatamente no -1, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o que ali em cima? Um zero. Um zero em cima de um polo anula o efeito do polo que estava aqui. Então, eu vou colocar aqui um zero para anular o efeito do polo do meu sistema que estava sendo controlado, meu sistema controlado. Então, meu controlador vai prever esse zero. Só que aí eu tenho que adicionar um polo. Aonde que eu tenho que adicionar um polo? Exatamente no -3. Vou aqui, adiciono um polo no -3. Então, adicionei esse polo, inviabilizei esse polo que estava aqui. Tirei esse polo. É aquilo que a gente viu, do polo dominante. Quando eu tenho uma raiz em cima de um zero em cima de um polo, eu tiro o efeito daquele polo no meu sistema. Então, ficou fácil. Fiz isso, achei o controlador, acabou. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar a parte proporcional para que a questão do módulo seja satisfeita. Se a parte do módulo for satisfeita, isso aqui que eu fiz vai me garantir aqui, ó, a contribuição do ângulo. Então, vai me garantir, tá, que o ângulo vai ser satisfeito. Deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus, não. Que o ângulo vai ser satisfeito.
Ó, mas como é que eu vou saber que aqui eu tenho que acrescentar aquele outro polo exatamente no -3 ali, igual que você colocou? Aqui, então vamos lá. Então vamos lá de novo. Aqui, ó. Fazer. O que que eu quero? Eu quero pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta azul. O que que acontece? Esse polo aqui, ó, polo desejado de malha fechada. Esse polo é 2,52,59. Vou escrever tudo, não. Aqui embaixo é 1,5. Menos 1,5. Para eu achar, quando eu vou fazer o projeto, do controlador de avanço de fase, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar um polo e um zero à sua esquerda. Direita, né, gente? Um zero à sua direita. Ok? O que que acontece? A origem aqui, eu já tenho essa marcação da origem para cá, que é o polo de malha aberta. Aqui, eu tenho um polo de malha fechada, no -1. É isso aqui, ó. O meu controlador, ele é 10 dividido por S mais 1. 0 e -1. 0 e -1. Eu tenho que estar aqui no e-mail. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho um polo no -1. Eu quero tirar o efeito desse polo. O que que eu venho e coloco aqui em cima? Uma raiz. Um zero. Eu ponho um zero em cima desse polo. Tá aqui meu zero, ó. S mais 1. Coloquei ele em cima. Aí o que acontece? Para eu achar, eu já estou no zero. Para eu achar o meio, a média, dar 1,5 certinho, porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo do lado de cá. Isso aqui é exatamente a bissetriz. Ah, tá. Entendi. Então, Através da bissetriz que eu vou achar o outro polo. mas olha só, se aqui é 1,5 e aqui é 0, qual que é o outro ponto? 0 mais O -3. quanto dividido? A conta que eu fiz é essa, 0 mais x. Não é x, não, tá? Vou escrever igual está representado no gráfico. É 0 mais sigma dividido por 2 é igual a 1,5. É essa Entendi. conta. Entendi. Então, deu 3. E se aqui fosse 2, ia dar quanto? Dá -4. Exato, perfeito. Então, por isso que eu... E aqui, como aqui eu já pus um zero, do lado de cá só pode ser um polo. Esse é o de avanço. E quando eu vou ter que fazer o atraso? Quando eu inverter. Quando eu tiver que colocar um zero e depois um polo. É isso. É basicamente isso que a gente faz. Tá? Entendi. Eu só estava na dúvida desse lugar, a hora exata de colocar esse -3 aí, mas é através da bissetriz ali que eu calculo o -3. Exatamente, perfeito. Achei o meu controlador. Tá aqui a expressão. Achei como que vai ficar a minha expressão
minha função de transferência. Perfeito, é o que eu queria. É o que eu queria. Aqui, pessoal, vou deixar isso para vocês lerem depois. Eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui foram 3 simulações que eu fiz. Tá? Do que acontece. Esse preto aqui é o sistema sem o controlador. Depois eu fiz o sistema com o controlador. E depois eu fiz o sistema com o controlador nas 2 opções. Tá? Depois eu quis fazer o quê? Qual que é meu ganho aqui? Tá vendo que a diferença dos dois é no sobressinal? A diferença é o sobressinal aqui, ó. Sim. Eu quero mostrar Isso para é o vocês. método 1 e método 2, né? Isso, método 1, método 2. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o controlador que eu fiz. Pessoal, eu estava fazendo esse controlador, aí eu perdi a paciência, que o negócio não estava ficando do jeito que eu queria. Aí eu fiz... Porque aqui eu ia colocar um demux, que é pegar um sinal e dividir. Só que o negócio estava dando erro toda hora. Eu falei, você quer saber? Vou pôr 3 degraus aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Quer ver? Essa... Deixa eu ver aqui. Vocês chegaram a fazer, né? Todo mundo sabe fazer isso aqui. Eita. Gente, esse negócio tá... Agora parou até de clicar. Gente, quando o negócio cisma... Aqui. De novo, cometi o mesmo erro, tá? Vocês viram. São só 2 portas. Aqui, ó. Eu quero esse aqui, ó. Esse aqui é o sobre... Esse aqui é o sinal, o sobressinal aqui do... Deixa eu ver se eu pego... Acho que aqui assim tá bom. Tá vendo? Quando você pega...
Ah, ele não pegou, foi o sinal de entrada. Deixa eu ver se pegou. Tá, mas aqui, enfim, tá vendo? Esse é o sinal. Quando eu fiz, olha o que aconteceu. As oscilações diminuíram, não está oscilando tanto, ele chegou a uma estabilidade, tá? E ele tende a se estabilizar. Aqui, faltou uma... que eu quero colocar aqui, ó. Para a gente ter um sinal de referência. Vou mandar simular de novo. Aqui, ó. Agora ficou bom. Aqui. Aqui, ó, tá vendo? Nosso sinal de referência, como que está a estabilidade. Então, esse aqui é o método 1, como que ele foi progredindo, tá? Quando a gente pega o método 3, o método 2, desculpa, o que acontece? Tem que apagar, senão ele começa a dar erro. Olha aqui. O amarelo aqui tá ruim, né? Tá vendo? O amarelo aqui, ele segue igualzinho o verde. Qual que é a diferença? Com esse amarelo, meu sobressinal foi menor. Os dois vão estabilizar praticamente no mesmo momento. O verde foi mais rápido. Tá vendo? Ele chegou à resposta mais rápida. Quando eu pus o controlador, eu tive uma perda. O que eu perdi? Tempo de resposta. Então, isso aqui foi uma perda que eu tive. Eles se estabilizaram muito mais rápido. Olha o preto que continua oscilando aqui para frente. Então, eles tiveram uma estabilidade muito mais rápida. Os dois. O que vai fazer eu resolver pelo método do lugar das raízes? O primeiro método que eu passei para vocês, que é mais trabalhoso, ou o segundo método, que é um método bem mais rápido de ser feito. Meus parâmetros de projeto. Essa perda de tempo aqui, é aceitável para o meu projeto? Se for aceitável, eu posso pegar. Eu preciso desse sobressinal ou esse sobressinal menor para mim é melhor? Pode ser. Perdi no tempo, mas... Tá vendo? Quanto mais rápido, maior o sobressinal. Então, a gente sempre perde alguma coisa. Nunca vai ter aquela questão do controlador você ganhar sempre. O controlador melhorou muito a resposta transitória do seu sistema. Bastante. Mas eu tive algumas perdas. Por exemplo, tempo de resposta. Esse tempo de resposta perdido é aceitável? É aí que você tem que tomar suas decisões. E aí, pessoal? É que eu nem entrei tão específico. O que vocês me dizem? Deu para acompanhar? Deu para entender a aplicação? Hoje, aquilo que foi falado lá do projeto é exatamente o que a gente tá vendo aqui. Então, ficou bacana, porque ficou bem contextualizado. Aí eu quero ouvir de vocês agora.
Como nós não fizemos intervalo, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, mas eu vou passar a atividade para vocês fazerem em casa. Tem que quebrar a cabeça aí para entender melhor isso aí. Tá. Para mim é um pouco complicado aí. Oi? Para mim ainda é um pouco complicado isso aí, chegar nessas respostas aí. Então, eu vou passar aqui para vocês que a gente ia fazer na aula hoje. Cláudio, Oi? será que teria como fazer na próxima aula aí alguns com a gente aí para praticar Fazer o quê? antes? Fazer com a gente aí algum antes para a gente praticar? Na verdade, eu vou passar para vocês repetirem esse exemplo. É o mesmo controlador. A ideia é vocês repetirem aqui o mesmo controlador. A única diferença é porque eu quero deixar isso aqui para vocês. Ô, Alfred, você já vai colocar esses slides lá no Live? Eu estou mudando aqui já até para colocar para vocês. Ah, tá. Para ajudar a gente no exercício. Isso. Aí, o que eu quero que vocês façam? É exatamente, pessoal, é repetir passo a passo o mesmo problema aqui que eu passei para vocês. A diferença, aí eu quero que vocês façam a simulação. Eu quero que vocês façam a simulação aqui. E ache qual que é a resposta. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou trocar isso aqui de lugar. Então, aqui, ó, o que eu quero? Na verdade, a gente pegar... Quero que a gente ia fazer. Aí eu quero saber se teve dúvida. Projetar o compensador por avanço nas fases, como no exemplo anterior, de forma que que os polos de malha fechada têm um coeficiente. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou alterar o coeficiente de amortecimento. Eu vou passar aqui para 0,8. E a frequência natural amortecida para 2 radianos. Então, vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. É esse controlador aqui, ó. Não vou nem colocar o outro lá. Porque o que acontece, pessoal? Esse controlador, ele não vai mudar. Ele não vai mudar a forma de fazer, o procedimento. Como nós já fizemos, tem um exemplo passo a passo aqui, eu quero passar o mesmo controlador para vocês seguirem passo a passo e entender o que está sendo feito. É isso que eu preciso que vocês façam. Perfeito? Deu para entender o que é para fazer? Joia, eu vou entender. Aí, na próxima aula, a gente volta nesse exercício aí. Aí eu já resolvo ele aqui com vocês, já trago ele resolvido e já trago ele resolvido aqui para vocês e a gente parte dele. Combinado? Ó, Alfred, boa noite. Você vai deixar lá no live ou o exercício que a gente tem que fazer ou não? Eu vou já mandar aqui para vocês no...
Eu vou fazer os dois. Eu vou pular e eu vou mandar aqui já no grupo. Beleza. Vocês já ficam... Mando isso aqui agora. Boa. Lá para vocês. Pessoal, mas a minha sugestão é dá uma forçada aí, dá uma estudada, vê se consegue realmente fazer, tá? Porque a gente aprende muito mais quando a gente pega, faz, tem dificuldade e acha onde que está o erro, tá? Mandei lá no grupo e ponho lá no live para vocês. Aí, ó. Ô, Alfred, tem como você voltar no esquema aí do Saibeb, né? Só vou te perguntar um negócio. Gente, eu não sei se tem um jeito melhor para fazer isso aqui, mas como deu para eu ficar pesquisando, eu peguei ele aqui para fazer, tá? Eu coloquei esse esquema lá para vocês, tá lá no material. Tá aqui, ó. O esquema. Então, só que aí vocês fazem isso aqui. Alguma dúvida nisso aqui? Não tá mostrando na tela, não. Ah, não tá não? Não. Eu tô aqui mostrando e... Aí. Eu não sei se... Ah, tá. Minha dúvida é o seguinte. No realimentador aí, fica assim, -1 mesmo? É porque é o seguinte, isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz, tá? Porque tá. aqui a realimentação, ela tem que pegar a diferença do sinal de entrada com o resultado que eu tô tendo na saída. Sim. Mas eu vi lá que no exercício entrava no negativo, não é isso? Não, peraí, deixa eu te mostrar. É isso que eu fiquei na dúvida. Tinha até uma questão na prova que eu vi quando entrava no negativo era mais as funções, né, de transferência que estavam em Eu cima. posso ter uma realimentação positiva ou uma realimentação negativa. Isso. Olha só. Era esse aqui o nosso sistema. Beleza. Tá vendo aí... que aqui entra o sinal menos o sinal que está embaixo? Sim. Aqui é negativo. Então, eu pego o sinal da saída, pego o sinal de entrada menos o sinal de saída. Então, nesse ponto aqui em cima, aqui, ó, eu tenho R. Cadê? R menos C. Gente, isso tá de sacanagem, né? R menos C. Tá vendo? Só que no meu esquema, para eu conseguir essa resposta, na hora que eu estava montando, eu não achei uma soma, uma diferença de sinais. Eu falei, você quer saber? Eu vou colocar um somador e multiplicar o sinal de saída por -1. Só que nesse bloco eu tenho que colocar o numerador e o denominador. O denominador não pode ser 0. Entendeu? Não posso deixar em branco. É por isso que eu coloquei -1 dividido por 1. Entendi. Eu falo porque naqueles exemplos lá de simplificar, né? Aí geralmente quando entra no negativo a gente pega 1 mais as funções que vem ali na linha de cima, não é isso? Isso. Ou não? Exatamente. Beleza, eu fiquei confuso só com isso aí, mas... É a malha direta dividir por 1 mais. Isso aqui é a mesma coisa. O único problema é que eu não achei os blocos que eu queria. Então, isso aqui foi uma gambiarra, tá? Porque beleza, esse aqui é um somador. Isso aqui só soma os sinais. Eu nem vi. Tá vendo? Até que aqui eu poderia ter colocado, ó. Agora que eu vi. Eu poderia ter colocado -1 aqui, ó. Se eu colocasse -1 aqui e tirasse isso, deixa eu ver. Vai me dar a resposta. Vai me dar a resposta.
Ah, tá. Não. Não, peraí. Me deu a resposta. Poderia ter feito isso. Não precisava ter colocado esse bloquinho aqui. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, menos... Tá aí, ó. Fica mais menos. Aí agora, o negócio que... Não, nem adiantou. Ele aumentou. Aí tem um sinal de mais e menos, ele faz. Ficou confuso mesmo. Beleza? Beleza, tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então, boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.